Venho aqui nesta manhã trazer uma palavra aqui de exortação aos evangélicos em geral. A segurança da salvação. Aqui em João 5,13 a seguir. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, para que creias no nome do Filho de Deus. Todo cristão deseja ter a certeza da salvação, ou seja, a certeza de que quando Cristo voltar ou a morte chegar, esse cristão irá estar com o Senhor no céu. Filipenses 1:23, 2 Coríntios 5:8. O propósito de João ao escrever esta primeira epístola, que o povo de Deus tenha esta certeza. 5:13, note que João não declara em parte alguma da carta que uma experiência de conversão vivida apenas no passado proporciona certeza ou garantia da salvação. Hoje, supor que possuímos vida eterna, tendo por base única uma experiência passada, uma fé morta ou um erro grave, esta epístola expõe 9 maneiras de sabermos que estamos salvos como crentes em Jesus Cristo. Primeiro, temos a certeza da vida eterna quando cremos no nome do Filho de Deus. 5:13. 4:15, 5:1-5. Não há vida eterna, nem a certeza da salvação, sem uma fé inabalável em Jesus Cristo. Fé esta que o confessa como Filho de Deus, enviado como Salvador, Senhor e Salvador nosso. Vê o estudo Fé e Graça. Temos a certeza da vida eterna quando temos Cristo como Senhor da nossa vida e procuramos sinceramente guardar os seus mandamentos. E nisto sabemos que conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. 2, 3, 5, ver também 3, 24, 5, 2.
João 8, 31, 55, 14, 23, Hebreus 5, 9. Temos a certeza da vida eterna quando amamos o Pai e o Filho e não o mundo. 2,15. Eu estudo o relacionamento entre o crente e o mundo. Temos a certeza da vida eterna quando habitual e continuamente praticamos a justiça e não o pecado. 2,9. Por outro lado, quem vive na prática do pecado e do diabo. 3, 7, 10, ver 3,9. Temos a certeza da vida eterna quando amamos os irmãos. 3,14, vê também 2,9, 11, 4, 7, 12, 20, 5, 1, João 13, 34, 35, aleluias. Temos a certeza da vida eterna quando temos consciência da habitação do Espírito Santo em nós. E nisto conhecemos que Ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. 3,24, ver também 4,13. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Temos a certeza da vida eterna quando nos esforçamos para seguir o exemplo de Jesus e viver como ele viveu. 2,6, Efésios, João 13,15. Temos a vida eterna quando cremos e aceitamos e permanecemos na palavra da vida. O Cristo vivo, e de igual modo procedemos com a mensagem de Cristo e dos apóstolos, conforme no Novo Testamento 2,24, 5, 4, 6. Eterna, intenso anelo e uma inabalável esperança. Não, sua mãe, o foca está tentando ligar para mim, não tenho entendido não. Pela volta de Jesus Cristo para nos levar para si mesmos. Amados, agora somos. Doutor Rodolfo, tem para sua mãe para mim? Não posso atender aqui não. Eu estou aqui no escuro. O que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos quer que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. 3, 2, 3, João 14, 1, 3. Agora aqui em Efésios 1, 4, 5, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo,
Aí, liga pra mim, cara. Ela tá me atrapalhando aqui. Tá. Eleição é escolha por Deus daqueles que creem em Cristo. É uma doutrina importante. Manda um recado pra ela. Ver Romanos 8, 29, 33, 9, 6, 26, 11, 5, 7, 28, Colossenses 3:12, 1 Colossenses 1:4, 2 Colossenses 2:13, Tito 1:1. A eleição refere-se à escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, a fim de que sejam santos e irrepreensíveis diante dele. 2 Colossenses 2:13. Esta eleição é uma expressão do amor de Deus, que recebe como seus todos os que recebem seu Filho Jesus. João 1:12. A doutrina da eleição abarca as seguintes verdades. A eleição é cristocênica. A eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo. Deus nos elegeu em Cristo para a salvação. 1:4, versículo 1. O próprio Cristo é o primeiro de todos os eleitos de Deus. A respeito de Jesus, Deus declara: eis aqui o meu servo que escolhi. Mateus 12:18, Isaías 42:1-6, 1 Pedro 2:4. Ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. O propósito de Deus, já antes da criação, 1:4, era ter um povo para si, mediante a morte redentora de Cristo na cruz. Sendo assim, a eleição é fundamentada na morte sacrificial de Cristo no Calvário, para nos salvar dos nossos pecados. Atos 20:28, Romanos 3:24-26. É que eu estou fazendo um estudo aqui, não tem jeito não. A eleição em Cristo é, em primeiro lugar, coletiva. A eleição de um povo, 1:4,5,7,9,1, Pedro 1:1,2,9. Os eleitos são chamados seu Cristo, corpo, 1:23, 4:12. Minha igreja, Mateus 16:18. O povo adquirido por Deus, 1 Pedro 2:9. A noiva de Cristo, Apocalipse 20:21. Logo a eleição. Identifica
se une. Eleição é coletiva e abrange o ser humano como indivíduo somente à medida que este se identifica e se une ao corpo de Cristo, a igreja verdadeira. 1:22-23. Segundo Reis 21:14. Eleitos no Filho é uma eleição como a de Israel no Antigo Testamento. Vê Deuteronômio 29:18-21. Segundo Reis 21:14. Nota ver o estudo, o concerto de Deus com os israelitas. Quarto, a eleição para a salvação é a santidade do corpo de Cristo. São inabaláveis, mas individualmente a certeza desta eleição depende da condição da fé pessoal e vivida em Jesus Cristo. Da perseverança na união com Ele. O apóstolo Paulo demonstra esse fato da seguinte maneira: o propósito eterno de Deus para a igreja é que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. 1:4. Isto se refere tanto ao padrão dos pecados, 7, como a santificação e santidade. O povo eleito de Deus está sendo conduzido pelo Espírito Santo em direção à santificação, à santidade. Romanos 8:14, Gálatas 5:16-25. O apóstolo Paulo enfatiza repetidas vezes o propósito supremo de Deus. Ver 2:10, 3:14-19, 4:1-3, 13:14, 5:1-18. O cumprimento deste propósito para a igreja, como corpo, não falhará. Cristo apresentará a si mesmo, igreja gloriosa, santa, irrepreensível. 5:27. O cumprimento desse propósito para o crente como indivíduo dentro da igreja é condicional. Cristo nos apresentará santo e irrepreensível diante dele. 1:4. Somente se continuarmos na fé. A Bíblia mostra isso claramente. Cristo irá vos apresentar santo e irrepreensível, impáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não moverdes
do Evangelho. Gálatas 1, 22, 23. A eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João 3, 16, 17. 1 Timóteo 2, 4, 6. Tito 2, 11. Hebreus 2, 9. E torna-se uma realidade para cada pessoa consoante seu prévio arrependimento e fé, ao aceitar o dom da salvação em Cristo. 2:8, 3:17, Atos 20, 21, Romanos 1:16, 4:16, mediante assim a fé, o Espírito Santo admite o crente ao corpo eleito de Cristo, a igreja. 1 Coríntios 12, 13. E assim ele torna-se um dos eleitos. Daí tanto Deus quanto o homem têm responsabilidade na eleição. Vê Romanos 8, 29. 2 Pedro 1, 11. A predestinação significa decidir de antemão e se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, a igreja verdadeira. Labacanturiandalabalias. A predestinação abrange o que acontecerá ao povo de Deus, todos os crentes genuínos em Cristo. Primeiro, Deus predestina seus eleitos a serem chamados. Romanos 8:30, justificados. Romanos 3:24. 8:30, glorificados. Romanos 8:30b, conformados à imagem do Filho. Romanos 8:29, santos e irrepreensíveis. 1:4, adotados como filho. 1:5, redimidos. 1:7, participante de uma herança. 1:14, para o louvor da sua glória. 1:12, 1 Pedro 2:9, participante do Espírito Santo. 1:13, Gálatas 3:14, criados em Cristo Jesus para boas obras. 2:10, a predestinação, assim como a eleição, refere-se ao corpo coletivo de Cristo. Verdadeira igreja abrange indivíduos somente quando incluso neste corpo mediante a fé viva em Jesus Cristo. 1:5, 7, 13. Atos 2, 38, 41, 16, 31. Resumo: no tocante à eleição e predestinação, podemos aplicar a analogia de um grande navio viajando para o céu. Deus escolhe o navio, a igreja,
Para ser sua própria nau, Cristo é o capitão e o piloto deste navio. Todos os que desejam estar neste navio eleito podem fazê-lo mediante a fé viva em Cristo, enquanto permanecerem no navio acompanhando seu capitão. Estarão entre os eleitos caso alguém abandone o navio, e o seu capitão deixará de ser um dos eleitos à predestinação. Concerne ao destino do navio e ao que Deus preparou para um dos eleitos à predestinação. Concerne o destino do navio e ao que Deus preparou para quem nele permanece. Deus convida todos a entrar a bordo do navio, eleito mediante Jesus Cristo. Agora aqui em Romanos, fé e graça, 5:21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. A salvação é um dom da graça de Deus, mas somente podemos recebê-la em resposta à fé do lado humano. Para entender corretamente o processo da salvação, precisamos entender estas duas palavras, fé e graça. Fé salva. A fé em Jesus Cristo é a única condição prévia que Deus requer do homem para a salvação. A fé não somente é uma confissão a respeito de Cristo, mas também uma ação dinâmica que brota do coração do crente que quer seguir a Cristo como Senhor e Salvador. Mateus 4:19, 16, 24, Lucas 9, 23, 25, João 10, 4, 27, 12, 6, Apocalipse 14, 4. Novo Testamento abrange 4 elementos principais. Fé significa crer e confiar firmemente em Cristo crucificado e ressurreto como nosso Senhor e Salvador pessoal. Ver Romanos 17. Tem que ter lado de todo o coração. Atos 8:37, Romanos 6:17, Efésios 6:6, Hebreus 10:22. Ou seja, como ele no Novo Testamento inclui arrependimento, desviar-se do pecado com verdadeira tristeza, Atos 17:30, 2 Coríntios 7:10, e voltar para Deus através de Cristo. Fé salva é sempre fé mais arrependimento. Atos
2, 37, 38, ver Mateus 3, 12, nota sobre o arrependimento. C. A fé inclui obediência a Jesus Cristo e a sua palavra como maneira de viver inspirada por nossa fé, por nossa gratidão a Deus e pela obra redentora do Espírito Santo em nós. João 3:3. 6, 14, 15, 21, 24. Hebreus 5, 8, 9. É a obediência que provém da fé. Romanos 1, 5. Logo, a fé e obediência são inseparáveis. Romanos 16, 26. A fé salga sem a busca dedicada da santificação é ilegítima, impossível. A fé inclui sincera dedicação pessoal e fidelidade a Jesus Cristo, que se expressam na confiança, amor, gratidão e lealdade para com Ele. A fé, no seu sentido mais elevado, não se diferencia muito do amor. É uma atividade pessoal de sacrifício e abnegação para com Cristo. Mateus 22, 37, João 21, 15, 17, Atos 8, 37. Romanos 6, 17, Gálatas 2, 20, Efésios 6, 6, 1 Pedro 1, 8. A fé em Jesus Cristo, em Jesus como Senhor e Salvador, é tanto um ato de um único momento como uma atitude contínua para a vida eterna, que precisa crescer e se fortalecer. Ver João 1,12, nota. Porque temos fé numa pessoa real e única, que morreu por nós. Romanos 4, 25, 8, 32. 1 Tessalonicenses 5, 9, 10. Nossa fé deve crescer. Romanos 4, 20, 2 Tessalonicenses 1, 3, 1 Pedro 1, 3, 9. A confiança é a obediência transforma-se em fidelidade e devoção. Romanos 14, 8, 2 Coríntios 5, 15. Nossa fidelidade e devoção transformam-se numa intensa dedicação pessoal e amorosa ao Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1, 21, 3, 8, 10, ver João 15, 4, Gálatas 2, 20. Graça. No Antigo Testamento, revelou-se como o Deus da graça e misericórdia, demonstrando amor para com o seu povo. Não porque este merecesse, mas por causa da fidelidade de Deus à sua promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo 6:9, nota, veja os estudos, a Páscoa e o dia da expiação. Os escritores bíblicos dão prosseguimento ao tema da graça como sendo
a presença e o amor de Deus em Cristo Jesus transmitido aos crentes pelo Espírito Santo, e que lhes outorga misericórdia, perdão, querer e poder para fazer a vontade de Deus. João 3,16, 1 Coríntios 15:10, Filipenses 2,13, 1 Timóteo 1,15-16. Toda a atividade da vida cristã desde o seu início até o fim depende desta graça divina. Deus concede uma medida da graça, como dávida aos incrédulos. 1 Coríntios 4:15-10. A fim de poderem ter no Senhor Jesus Cristo, Efésios 2:8-9, Tito 2:11, 3:4, Deus concede graça ao crente para que seja liberto do pecado. Romanos 6:20-22, para que nele opere tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13, Tito 2:11-12, ver Mateus 7:21, nota sobre a obediência como um dom da graça de Deus para orar. Zacarias 12:10, para crescer em Cristo, 2 Pedro 3:18, e para testemunhar Cristo, Atos 4:11-23, devemos diligentemente desejar e buscar a graça de Deus. Hebreus 4:16, alguns dos meios pelos quais o crente recebe a graça de Deus são estudar as Escrituras Sagradas e obedecer os seus preceitos. João 15:1, 11, 20, 31. 2 Timóteo 3:15. Ouvir a programação do Evangelho, Lucas 24:47, Atos 1:8, Romanos 1:16, 1 Coríntios 1:17-18, orar, Hebreus 4:16, Judas 20, jejuar, Mateus 4:2-6-16, adorar ao Senhor. Cristo, Colossenses 3:16, está continuamente cheio do Espírito Santo, Efésios 5:18, e participar da ceia do Senhor, 2:42, ver Efésios 2:9, nota sobre como opera a graça. Quarto, a graça de Deus só pode ser resistida, Hebreus 2:15, recebida em vão, 2 Coríntios 6:1, apagada, Colossenses 5:19, anulada, Gálatas 2:2, abandonada pelo crente, Gálatas 5:4. Agora vamos aqui, Romanos 13, versículo 8, uma palavra muito edificante e forte.
o amor ao próximo e a vigilância e a pureza. Ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos amei uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia, rabassurianda labalias. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o amor, que é o cumprimento da lei, é o amor. E isto digo conhecendo o tempo, que já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado, rejeitamos, pois, as obras das trevas e vestimos-nos das suas armas da luz, andamos honestamente, como de dia e não em glotanarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em desoluções, nem em contentas inveja, mas revestido do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em sua corrupção. Deixa eu ficar quieto. Não. Como diz também, aleluias, lá em Apocalipse 2, Apocalipse 2. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente verei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal. Aleluias. E aqui em Apocalipse 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, verei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora. Sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti verei. Aleluias. Eu quero, diante desta palavra, meu irmão, minha irmã, você que é presbítero, você que é diácono, evangelista, pastor, profeta, do que adianta você ter teologia
Do que adianta você ter sabedoria, mas não ter a humildade, não ter amor diante da palavra, diante de Cristo, para levar o teu evangelho, levar a tua palavra. De nada disto valerá, porque o próprio Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque nós temos que ter humildade, nós temos que ter amor, comunhão uns com os outros, independente de placa de igreja e denominação. Nada disso nos concederá a vida eterna. Que muitos aí estão fazendo live, atacando os irmãos, as irmãs de outras denominações. Isso aí é rede de contenta, rede de inveja, de intriga, meu irmão, minha irmã. Fuja destas coisas. Larga destas coisas, que senão você vai perder o teu galardão, vai perder o teu castiçal, vai perder a tua salvação. Que você está entristecendo o Espírito Santo. Você não está sendo a igreja verdadeira. Alabassurianda, alabalhas. Porque quando você estiver diante da porta estreita e da porta apertada, do caminho estreito da porta apertada, você não vai de maneira alguma entrar por essa porta, porque naquele dia você vai encontrar com aquele irmão, com aquela pessoa que você menosprezou, que você não teve amor para aquela pessoa, para aquele irmão, você o desprezou. Você vai perder o teu castiçal, você vai perder a tua salvação. Não adianta você estar numa igreja, pode ser revelada pelo Espírito Santo, mas se você mesmo não estiver dentro da palavra, obedecendo os mandamentos, obedecendo a palavra, como diz lá em João 13, 34, 35, um novo mandamento vos dou, se amardes uns aos outros como vos amei, vós sereis conhecidos como os meus discípulos, se amardes uns aos outros como vos amei. Isto não é um dom, isto é um mandamento do Senhor Jesus para a igreja da atualidade. E muitos não estão obedecendo essa palavra, muitos não estão obedecendo este mandamento. Eu vim através desta manhã, meu irmão, minha irmã, para trazer essa palavra do Espírito Santo para você. Aleluia. A igreja é você, não é a placa da igreja que vai te salvar, não é o pastor, não é a dominação. A igreja é você, se você não tiver santificação, em obediência à palavra, ao Evangelho de Cristo. De maneira alguma você vai subir. Larga destas coisas e firme na palavra de Cristo e na tua obediência à palavra dele. Aleluias. Que você venha ter, aleluias, venha fazer, irmão, uma reflexão da tua vida espiritual. Que você venha fazer uma reflexão da tua vida, dos teus atos, das tuas obras, da tua atitude. Aleluias. Amém e amém, Jesus.
Deu 26 pessoas. 5 pessoas gostaram.